Misteriosas, para mais um Pod7, o podcast do Axé, e com um convidado que eu queria muito que viesse, o Douglas de Ogum. Pai Douglas de Ogum, seja bem-vindo. Muito Fique obrigado, à gente. vontade no nosso espaço com as Vitoriosas. A gente veio aqui falar com você sobre macumba. É sempre bom, né? É sempre bom. Você que é pai de santo há muito tempo. Eu sei da sua história e sei que vem de herança, da família. Como que foi a convivência em um terreiro desde sempre? Então, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, gente. A bênção dos meus mais novos, mais velhos e iguais. Então, para mim foi um processo muito natural, né? Porque eu já nasci ali no meio de terreiro, então tudo que eu fazia quando criança tinha alguma coisa de macumba envolvida. Até a primeira música que eu aprendi a cantar foi um ponto de tranca-rua, aquele ponto famosíssimo, deu meia-noite. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Então, ali eu não sei o que é uma infância fora a religiosidade. Eu não participava de nada ativamente dentro do terreiro, mas vivi a macumba desde sempre, né? Então, para mim, foi um processo muito natural. O terreiro vem desde quando? Da avó, da mãe? Vem da minha avó. Da tua avó. Minha avó. Aí foi pra sua mãe e hoje você lidera, né? Agora tá eu e minha mãe junto, né? Porque minha mãe, na verdade, quando ela herdou, minha avó teve um AVC. Aí minha mãe não pôde assumir o terreiro por conta disso. Tinha eu pequeno, meu irmão pequeno, minha avó dependente. Aí minha mãe, ela não quis seguir com o terreiro. Ela esperou alguém começar a ter problemas, que no caso foi eu. Aí ela voltou para a religião, a gente trocou de vertente de Umbanda, né? E aí, quando a gente terminou as nossas obrigações, a gente deu seguimento com a casa, que está aí já aberta há 6 anos agora. Mas a sua avó veio dos tempos primórdios, começou com ela abriu casa. Abriu a casa primeiro. Ela foi iniciada em Angola e abriu uma casa de Omoloku. Ela não mexia com o candomblé, ela só mexia mesmo com a Umbanda, né? Na verdade, antigamente, o Omoloku era visto como uma Umbanda, hoje já se distinguiu um pouco graças aos orixás, mas antigamente era tido como uma vertente de Umbanda, né? E aí ela tocava só mesmo Omoloku, ela não mexia, ela só cuidava da santa dela. E aí, quando passou para sua mãe, então, foi a mesma coisa? A minha mãe ela só passou por ritualísticas da Omoloku, e aí ficou fechada a casa uns 10, 15 anos. E aí depois que a gente começou a voltar. Quando eu completei, para ser preciso, 18 anos que eu entrei para a religião incorporando, né? Aí dali a uns 6 anos a gente reabriu a casa. Douglas, você é novo, né? Como que foi? Você acha? Como que foi tão novo você se ver liderando uma galera? Então, no começo ainda é assustador. Porque é assustador, eu digo até porque eu tenho filho de santo que tem 60 anos de idade, né? Então é uma responsabilidade, acho que um pouco maior. É até engraçado quando eu tô na rua, às vezes, enquanto filho de santo. Benção, pai. As pessoas ficam olhando assim, ué. Mas é assustador pra mim, porque eu abdiquei de muita coisa, mas em prol do sagrado. Parece que eu fui preparado desde muito novo. Eu não sinto falta de nada. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, eu poderia estar vivendo determinadas situações. Eu tô ali entregue pro sagrado, então pra mim, acho que eu vivi o que eu tinha que viver antes de começar a incorporar. Conta pra gente como é que acontece o desenvolvimento dentro da Umbanda, quando a pessoa procura. Qual é o primeiro passo para dar? Então, como eu costumo sempre dizer em rede social, minha verdade não é absoluta, meu ponto de vista não é universal, eu não me sinto preparado para responder por uma religião, eu vou responder pela minha casa, né? Vou responder como é dentro da minha casa. Primeiro passo, você tem que pedir permissão ao guia-chefe para entrar. Minha mãe ela ainda é atuante dentro do terreiro junto comigo, então tem que passar ou por tia Maria, que é a preta velha da minha mãe, ou por pai João, que é o meu preto velho. E aí, essa pessoa ela tem que entrar com algum motivo. Porque eu quero conhecer minha espiritualidade, eu quero desenvolver minha espiritualidade. Ou o próprio preto velho falou que aquela pessoa está passando por algum problema. E aí ela começa o desenvolvimento dela, tudo muito devagar. Primeiro, eles costumam pedir lá em casa para ficar tantos dias na assistência. Assiste mais 5 dias na assistência, depois tudo vai depender da pessoa, né? E aí, quando ela entra, ela começa ali com pouco tempo de desenvolvimento, a gente coloca a mãozinha na pessoa, induz aquela incorporação, mas por pouco tempo, depois esse tempo vai aumentando, até que quando ela começa a incorporar firmemente e faz as suas obrigações, porque na minha vertente existe também obrigação dentro da Umbanda, né? Aí ela começa a estar ali apta para dar passes, para dar consulta, e aí
adiante, né? Então, tem um acompanhamento do médio iniciante para saber se está chegando, se Sim. está chegando perto, se a entidade vai vir, se vai rodar. Desde o começo. E aí eles começam já assistindo aulas, que é o meu preto velho que dá, sobre todo esse desenvolvimento, sobre o que é incorporar, sobre o que é irradiar, sobre o que é defumação, sobre tudo que começa ali no terreiro mesmo, para que eles saibam o que estão fazendo, né? Meu preto velho, ele costuma muito dizer que ele não gosta de pessoas dentro da casa de santo sem saber o que está fazendo e o porquê está fazendo, né? Então ele explica a importância das coisas ali primordiais, do começo mesmo, né? Sobre o que é preceito, o que pode, o que não pode, quais são as ervas que aquela pessoa tem que tomar banho, tudo isso. Então tem um acompanhamento de perto e até bastante assíduo, eu diria. São quantos filhos? Hoje nós somos 33, contando comigo e a minha mãe. Eu acho... É pouco, mas eu acho muito. Já estou desesperado. Não, Porque no meu terreiro não tem uma quantidade grande também e dá muito trabalho para o pai de santo. É porque administra esse povo todo. Né? Porque dá de comer para esse povo todo também. Porque não é o médio, né? O médio e todos os guias daquele médio. Então, Exatamente. É muita gente para cuidar, né? Se você for botar, são 33 pessoas e no mínimo 66 Exu, porque lá em casa ninguém tem um só, né? Tem ali pelo menos um casal, então já é bastante gente. E os outros também, né? E os tem outros preto velho, também. preta velha. Tem gente que tem preto velho com preta velha, tem gente que tem o juntó de Exu com bogira. Exatamente. E vai comer todo mundo. Então, assim, é muita gente. Imagina um barracão de candomblé, velho. É aterrorizante, gente. Tem hora que dá medo. É muita coisa, porque a pessoa sozinha E lá dá tem, conta, assim, disso tudo. no orixá tem o carrego, tem quem mora, aí dá para cuidar para todo mundo também. É muito. Não, quando a gente fala assim, são 10 pessoas na minha casa, ou são 10 pessoas no meu terreiro, no meu barracão, não tem como dizer pessoas, porque não são só Sim. pessoas, né? É uma comunidade ali. E nem só são 10 problemas, né? Porque ninguém tem um problema só. Então... Já teve história inusitada de, tipo assim, alguém que te procurou por um motivo bem delicado e você conseguir ver a melhora da pessoa? Olha, tem alguns, mas eu acho que o caso que mais me marcou... eu sou médico consciente, eu não tenho problema nenhum com essa questão, né? Uma pessoa sentou na frente do meu preto velho e ela tinha uma filha, tem uma filha, né? Ela estava grávida na época, a filha dessa pessoa. E aí era uma senhorinha já, morrendo de medo, porque disseram para ela que tinham amarrado o parto da filha dela. E já tinha quase... Tava passando poucos dias já dos 9 meses, sabe? Já tava mesmo na hora de começar a entrar em trabalho de parto e nada acontecia. Ela me procurou pelo Instagram. E aí eu falei, vai no terreiro e tudo mais. Ela foi no terreiro, aí sentou na frente do meu preto velho, só que eu, Douglas, não sabia do problema. Não sabia nada. Ela só falou, tô desesperada, preciso ir no terreiro. Meu preto velho virou pra ela e falou, olha, não sei nem por que você tá aqui, a sua filha tá no hospital, ela já tá ganhando seu neto. Aí meu preto velho falou, não tem nem o que falar com você, você sai daqui, você vai na Casa Branca, o hospital, procura pela sua filha que seu neto tá nascendo. E aí eu fiquei incorporado dando consulta. Quando eu desincorporei, tinha foto da criança recém-nascida lá. E aquilo me chocou muito. Mas estava amarrado mesmo? Não. Tava. Ela estava só desesperada. Um pai de santo falou para ela que tinha que fazer 1000 trabalhos, né? Aquilo que a gente já está acostumado. E tantos, não sei quantos R$1.000 para fazer. E, na verdade, era só uma questão de esperar mesmo. Não tinha muito o que ela Era a fazia. natureza mesmo. Exatamente. Então o preto velho já sabia e Exatamente. acalentou aquele coração. Mas isso acontece. Eu também, eu nasci com quase 10 meses. Mas não É cognitivo, eu acho. não era nada, porque eu sou uma pessoa de Loguandé preguiçosa. Não queria vir, né? E eu não queria vir, né? 10 meses, quase. Douglas, dentro da Umbanda a gente conhece várias pessoas, né? Várias pessoas frequentam sua casa, pessoas desconhecidas. Conta pra gente um relato mais interessante que você teve de consulta. Consulta com entidade, com Exu. Vamos lá. Eu atendo com a minha moça, né? Que é a dona Maria Navalha. Eu falei assim, que bom que eu vou ouvir as histórias do Douglas. Eu atendo com a minha moça, que é a dona Maria Navalha, e atendo também com a Exu Porteira. Certa vez, chegou um casal lá em casa para ser atendido pela moça e pediu para ser atendido separadamente, né? E aí a moça, a esposa veio primeiro, estava reclamando muito a respeito de traições frequentes que ela tinha pego e estava pedindo ajuda a moça a lidar com essa situação. E a minha moça falou, não, tudo bem, eu vou ajudar. Aí foi conversar com o rapaz também individualmente. O rapaz assumiu as traições, falou que queria parar, que queria, né, focar ali na família e tudo mais. E aí
A moça pediu pros dois descerem pra falar com ela, né? Porque lá no terreiro você desce uma escada pra chegar no terreiro. Ela, olha, eu vou ajudar vocês. Você a parar com a sua traição. E a senhora vai parar quando com as suas? Caraca, já pensou? Já pensou? E aí ela regalou o olho. Aí a moça, não adianta você mentir, porque você tá de frente pra uma energia, né? E aí você tá querendo... Você não veio aqui pra ajudar o seu esposo. Você veio pra apontar o dedo pra humilhar ele. Só que vamos cada um se pôr no seu lugar. Eu vou ajudar ele e ajuda você também. Hoje, inclusive, eles já tiveram 3 filhos depois desse episódio. Tão feliz, graças a Dona Maria Navalha, né? E ao homem perdoar ela. Se parou de trair, eu já não sei. Porque eles nunca mais voltaram lá. Eu só tenho contato, assim, de distância. Mas Já pensou a pessoa chegar falando que tá sendo traída? E aí... Descobri que é a traidora. É por isso que quando eu vou na casa dos outros, gente, eu nem gosto de botar a pombagira embaixo. Se eu tô sentindo, Que eu ela já é vou... sincerona. Ela fala Não tem. mesmo. Uma outra vez eu fui convidado para uma festa de Exu. E aí, sabe aquela festa que você tá vendo que já não tem muita coisa ali? Que é o Otim que tá... É o final da Então, farofa. E eu, nada, né? Batendo palma, cantando. Aí veio uma determinada pessoa que era a cargo da casa, incorporada, acho que Dona Maria Padilha. E canta, me sacode pra um lado, me sacode pro outro. Eu já incomodado, né? Com a situação, porque eu já era pai de santo. E aí, nada. Daqui a pouco, do nada, apareceu uma pessoa no terreiro, a minha moça me pegou, falou com a pessoa, aí a pombagira parou a tabaque. Perguntou pra minha moça assim, por que a senhora não veio quando eu chamei? Aí minha moça falou, porque quem me chamou foi a necessidade, não foi a bebida. E a pessoa era cargo na casa, né? Ela falou, eu vim porque tem alguém precisando de mim, não porque eu quero beber. E a gente precisa saber muito bem distanciar uma coisa da outra. Ela deu a consulta dela e, ó, foi embora. Eu tô impressionada porque a energia, que realmente é uma energia, ela sabe tudo o que está acontecendo, até quem está chegando para ser o consulente, a pessoa que vai precisar. E isso, para mim, é um guia firme. Sim. Né? Cantar na frente do atabaque, se vestir assim, assado, e falar que é de qual caminho, e bater no peito, para mim isso não quer dizer muita coisa como um guia que tem palavra firme para dizer o que realmente está acontecendo, quem está precisando. Isso é uma coisa que eu falo muito com meus filhos, para eles ficarem tranquilos que às vezes você tá numa gira, você não tá sentindo nada, não é porque o seu guia não está ali. Às vezes não tem o que ele fazer ali naquela terra, né? Uma coisa você tá desenvolvendo, no seu desenvolvimento o guia acaba se manifestando mais vezes, mas outra coisa é você querer forçar a entidade a descer só porque a festa tá bonita, só porque tá animada, o atabaque tá comendo solto, e não é bem por aí, né? Eu não consigo, por isso que eu tenho muita vergonha. E de ir na festa dos outros. De ir na festa dos outros. Quando eu vou, eu gosto de ir sem compromisso, assim, ó, eu vou incorporar se eu precisar, tá? Não fique naquela pressão, porque senão às vezes me bota na frente do atabaque e não passa nem vento, nem vento. E qual foi tua história com Maria Navalha? Como que começou isso? Na casa onde eu me desenvolvi, o homem não podia incorporar a pombagira, né? Até... A gente conversou sobre isso no primeiro episódio. Vai lá, gente, no primeiro episódio. Até a minha pombagira chegar. Eu não sabia dessa regra, ninguém nunca tinha conversado comigo sobre essa situação. A minha primeira gira, ela não apareceu, já na segunda gira, ela pegou a minha cabeça. Gente, eu, assim, apesar de eu ter nascido na religião, eu nunca tinha incorporado, assim, Exu, não. Inclusive, tinha medo. Eu tinha muito medo. Então, foi a minha primeira incorporação com pombagira. E meu segundo contato com uma gira de Exu. Porque também, da onde eu vim, criança não podia ficar muito dentro da gira de Exu. Era uma coisa muito para pessoas mais velhas, né? Então, a minha pombagira veio, aí o Exu do Pai de Santo chamou ela e perguntou quem era ela e o que ela estava fazendo na casa dele. Ela falou que o nome dela ela não tinha que dizer naquele momento, porque eu não estava pronto e ela não via necessidade de dizer, e ela estava ali para trabalhar. Aí chamaram ela lá para fora, né? Aí lá fora veio todos os cargos da casa junto com o Exu do Pai de Santo e eu, recém-chegado. Minha perna tremia tanto, gente, mas tanto. Uma vontade de vomitar, um desespero que se eu pudesse sumir dali, eu sumia. E aí começaram a enquadrar ela e ela falou, olha, eu preciso trabalhar nessa cabeça, então a gente tem 2 escolhas. Ou eu trabalho nessa cabeça ou eu tiro ele hoje, daqui, agora mesmo. Caraca. E depois daquele dia, eu acho que o meu pai de santo viu tanta inocência no meu olho, o medo que eu tava, e ela falando tão, porque ela é peituda, ela é tupetuda mesmo.
Firme. que depois daquele dia todos os homens puderam incorporar a pombagira. Olha, Olha revolucionou o axé. E há 10 anos atrás, foi quando eu confirmei ela, eu nunca tinha ouvido falar de Maria Navalha, né? Nem o meu próprio pai de santo. Quando... Não, hoje em dia tá muito famoso. Hoje em dia tá... realmente. Eu tô muito tempo também não Quando eu passei pela fama. confirmação dela, que ela riscou ponto, meu pai de santo falou, eu quero esse ponto riscado para eu ter noção. Porque, né, não tinha, nem sabia quem era. Pra mim, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Porque a internet era um outro mundo antigamente, né? Eu, particularmente, só ouvia falar de Maria Mulambo, Dona Maria Padilha e Dona Cigana. Era o que eu ouvia, assim. Outras como Até Farrapo, Menina, também. eu vim descobrir depois, né? Com o tempo. Fogueira. Há 10 anos atrás, a história era outra, gente. Não tinha a internet, o Instagram, o TikTok pra você ir lá e ver. E você pensava que era outra pombagira ou não tinha? Eu nunca tive... porque ela não chegou falando. Eu nunca tive com Exu, nunca tive esses achismos, não. Com as outras entidades eu tive muito e errei quase tudo. Mas com Exu, não. E eu tô impressionada que você é médico consciente. Então, quando ela dá essa palavra... É palavra dela. Pela sua boca, né? E aí é uma coisa que eu sempre falo. Apesar de ser médico consciente, quando a gente dá consulta, para uma pessoa eu posso lembrar da sua consulta, mas as minhas entidades atendem, às vezes, 17, 20 pessoas. Em um dia de consulta é impossível eu lembrar. Por isso que eu até falo com os meus filhos. Ser médico consciente tá tudo bem. Porque na hora que você for dar consulta, você não vai ter essa consciência toda. Porque são 20 problemas, às vezes, e tudo saindo da sua boca e da sua cabeça, né? E como que fica a história de você ver ali ela desse jeito e o depois? Hoje, pra mim, é completamente confortável. Eu não fico mais em pânico, né? Só quando é um problema, assim, muito grande, de confissões de crimes que já aconteceu. Aí a gente fica nervoso ali, incorporado. Mas hoje em dia, pra mim, já tá muito... Tranquilo. Eu já falo com as pessoas, a primeira vez que você vai conhecer ela, ela fala mesmo, tá? Ela vai falar. Nossa. E quando ela cisma de falar alto, ela fala alto e não tem o que fazer. E uma coisa, né? Você é hétero. Como que você lida com esse povo que ainda tem essa mentalidade de que o homem da pombagira interfere isso e aquilo? A cultura, né? A cultura enraiza isso na cabeça de uma das forma... pessoas. Então, Mas como você lida? eu tive... Já teve achismo? Eu tive, até isso foi um problema pra mim, porque a própria casa que eu desenvolvi pregava isso, né? Foi. Então, eu tive que me virar sozinho. E como eu trabalho também com preta velha, isso foi aos poucos, porque a minha preta velha ela é muito mais feminina do que a minha pombagira. Muito mais, porque a minha pombagira, eu não digo que ela é masculinizada, ela tem a feminilidade dela, ela passa perfume, ela usa pulseira, ela usa as coisas dela bem feminina. Mas é uma coisa mais seca, ela sempre fala que ela sabe a cabeça que ela tá pegando e a primeira coisa que ela deve a mim é respeito, né? Então, eu nunca tive esse problema assim muito grande, mas eu tive que desconstruir minha cabeça e hoje eu tenho que fazer isso com os meus filhos também, porque apesar deles verem eu incorporando, é difícil você pegar uma pessoa e falar, vai ser assim que funciona, né? Então, mas pra mim hoje é normal, Pra você hoje é normal. Tranquilo. E pros seus filhos também você vai passando a mesma coisa, né? Porque pode acontecer Sim. também de ter outros homens ou outras mulheres também héteros com Exu Sim. e ter essa mentalidadezinha que o povo bota e acha que Mas é quase certo. sempre com os homens, né? Eu, por exemplo, Eu nunca ia tive dizer problema isso com agora. mulher. Lá em casa eu nunca tive esse Porque problema. quando tem essas mulheres Zé Pilintra, malandro, Exu, tá tudo certo. Agora Tudo bem. o homem com a pombagira... O meu pai de santo tem 55 anos de casa aberta, ele incorpora com a pombogira, faz festa com a pombogira dele, né? Ela liderava muito idas na Calunga, festas na Sim. Calunga. Mas mesmo ele recebendo ainda, eu tinha e sentia o preconceito, né? Não comigo, mas com meus irmãos de santo. Mas eu acredito que o patriarcado enraiza, a cultura enraiza isso na cabeça das pessoas de E a uma masculinidade aí também é muito frágil ainda, né? forma. Até Infelizmente. hoje o meu filho já falou, mãe, olha, esse homem tá de pombogira, né? Entendeu? Sim. E eu sou da religião e eu fico sem saber como comunicar isso para ele. Né? Ele acha que hétero não pode... Agora imagina se ele bota roupa, ele incorpora. Imagina se isso acontecer e a primeira entidade pegar a cabeça dele. Se for uma mulher. Um soco no estômago, tapa na cara.
Lá em casa eu tenho... Eu tiro foto ainda. Lá em casa tem um médium que ele... Sabe aquele quase robô? E a pombagira... Ele tem duas moças. Uma é rainha das almas e a outra é pombagira menina do cabaré. Então, elas têm a feminilidade delas altamente expressiva, né? E ele todo preso ali, mas flui normalmente. Graças às entidades. Ele aprendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque todo mundo tem mãe de cabeça, né? Então... Se você tem uma mulher que reina na tua cabeça, por que você não pode ter uma que reina nos teus caminhos também? Né? Muitos homens têm Iabá, né? Exatamente. Como liderança. Qual guia, Douglas, assim, que você se aproximou mais, que você teve o primeiro apego? Pai João de Angola. João de Angola? Por quê? Porque o Pai João, ele é uma entidade que ele é muito conversativo, ele é muito acolhedor. Ele entra ali no teu problema e ele resolve. Ele é uma entidade que se você sentar com um problema emocional e quiser falar sobre o financeiro, ele vai falar sobre o financeiro. Quando ele terminar, ele fala assim, então, agora vamos falar sobre o problema de verdade que você não está enxergando. E ele sempre foi assim comigo. Eu sempre chegava com muita questão, sou capricorniano e filho de algum raiz. Então, para mim, dinheiro é dinheiro. Então, dinheiro é uma coisa muito importante para mim. Então, todos os problemas que eu levo para a entidade é profissional. Nossa. Somente. E o Pai João, às vezes, ele vê que não é bem por aí, então ele é bem acolhedor. E foi uma das primeiras entidades que deu nome na minha cabeça, então eu acabei pegando uma aproximação, eu diria. E hoje é o que eu mais trabalho, né, gente? Praticamente dentro da semana, 3 vezes na semana, eu tô com ele na Terra. Que são de atendimentos abertos? São atendimentos abertos. Porque, por exemplo, às vezes um filho de santo tá passando por alguma coisa, aí vai lá no terreiro, sexta-feira, aí eu boto ele na Terra. Quinta-feira ele já atende. Sábado, quando tem giro, ele tá na Terra. Então tem muita frequência. Tem muita frequência, muita mesmo. Então acaba se apegando muito com Hoje em dia eu sinto como se ele fosse uma continuação minha, uma extensão minha. Eu já tô tão... acostumado com a energia, que é como se eu e ele fôssemos a mesma pessoa. E é muito gostoso isso. Você também sente isso, né? Com Padilha? Eu já ouvi muito. Mas aí foi ela que me escolheu. Ela que se apegou a mim, não foi eu que me apeguei a ela. Eu já sinto isso com o meu orixá, com o Luguandé. Você já falou comigo, inclusive, sobre isso. Parece que eu e o Luguandé, a gente... Quase que a mesma coisa. É isso. Em tudo. É isso. A única diferença entre eu e o Pai João é a paciência, que eu tenho nenhuma. Ele não tem muita também assim, não. Mas é por causa Mas da ele Iabá, tem né? mais. Ele tem mais, Ele tem mais? Ele tem mais paciência do que eu. Muito mais. Tanto é que quando tem problema no terreiro, antes de eu resolver, eu coloco na mão do Pai João. Eu falo, não, vou botar na mão de sabedoria, que aí depois eu tomo uma atitude. Certíssima escolha. Tem sabedoria. Muito. Assim, e a gente, o povo acha, né, que assim, você é pai de santo, aí você não tem problemas para resolver com eles. E aí, na realidade, como é que é? Respirou forte. Isso é realmente uma questão que as pessoas elas ignoram completamente, né? Mas graças a Deus eu tenho minha mãe carnal que é viva. Só que engraçado, eu tava até conversando com o filho de santo, tem Exu da minha mãe que eu vi 2 vezes só. Porque na grande maioria do tempo eu tô virado, então nunca tive aquele contato perto, né? Mas quando o nó tá apertando, as minhas próprias entidades vão embora e deixam... Eles param até a consulta, eles falam, hoje eu vou atender só 3 pessoas, porque ou eu vou trabalhar pelo meu menino, ou ele vai ser atendido por alguma entidade da casa. Então tem essa coisa de respirar e de eu ter essa ajuda, entendeu? Mas durante o ano isso deve acontecer umas 5 vezes. Mas você vai lá e busca eles... Vou. Porque os outros acham que vocês são imbatíveis, né? Porque vocês são pai de santo. E somos pessoas normais, né? Isso aí. Temos Precisam problemas de ajudas igual. como todo Exatamente. mundo. No caso do Douglas, por ser capricorniano, é mais financeiro. Se sair 2 centavos da minha conta, eu já tô irritado. Já tô de mau humor. Na minha cabeça, se eu gastei 2 centavos, eu preciso até o final do dia ter 4 centavos ganho de algum lugar. De patinhas. De patinhas. Gente. Não, até que eu não sou mão de vaca, não. Mas eu gasto bem, mas eu quero estar confortável ali. Eu preciso estar confortável. É a segurança. Porque ter segurança é ideal. Pra tudo, né? Pra tudo. Douglas, no seu terreiro, na sua casa, todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer assentamento de Exu? Ou como funciona o assentamento de Exu na sua casa? Vamos lá. Mata para Exu na sua casa?
Vamos lá. Sim, não só para Exu, a gente tem imolação animal para quase todas as entidades. A gente só não tem imolação para criança e para povo cigano. O restante, que a gente trabalha com falangeiros. Então, por exemplo, existe corte para falangeiro de Ogum, para falangeiro de Iemanjá, para Preto Velho. Tudo isso tem os cortes. Mas assentamentos, dentro da nossa vertente, eles não são reconhecidos. Ok. Tá? A gente tem outras formas, porém existe assentamento porque eu vim também da Umolocô. Então, por exemplo, eu tenho Exu assentado e se os filhos da casa precisarem, existe um assentamento, mas não é aberto para todo mundo. Então quem escolhe é a entidade. Quando a entidade fala, olha, você precisa assentar o Exu, aí vai ser feito o assentamento. Tanto do Exu quanto de qualquer outra divindade. E santo? E orixá? Lá em casa a gente não tem manifestação do orixá propriamente dito. Nem só os falangeiros. Aí Só tem. os falangeiros. Aí tem. Fala um pouco da sua vertente de Umbanda. Então, o nome é Banto Ameríndio. Ela tem esse nome porque ela é descendente do povo Banto e dos índios indígenas da Europa, né? Por isso, Banto Ameríndio, da América, desculpa. Tem muitas coisas que se agregam do culto Banto, principalmente a questão da imolação animal, e dos indígenas, a cultura das ervas bastante forte. Acho que também as obrigações que a gente tem se aproxima muito do povo de Banto, porque existem algumas coisas... Tanto é que eu vou falar uma coisa que pode ser que dê nó na cabeça das pessoas, mas o Nem sabe disso. Eu já abri um jogo de búzios que acusou coisas feitas para Ogum, e eu nunca fiz nada para Ogum no Candomblé. Só dentro da Banto Ameríndio. E a pessoa que abriu esse jogo para mim não sabia da minha história. Então, assim, por isso que eu falo que tem coisas que são feitas dentro da nossa vertente que eu acho que chega um pouquinho lá pra frente. Porque quando a pessoa ela sabe da história, ela já vem com aquilo, né? Ela abre o jogo e fala, ó, você não tem nada feito. E, de fato, não é que eu queira ter. Mas teve já casos que aconteceu. Então, a nossa vertente, ela tem algumas obrigações que são feitas, né? Que são várias. Tem a mão de pemba, por exemplo, que é quando existe a manifestação. Porque na nossa vertente não tem oráculo pra dizer de quem que você é filho, né? É um ritual onde o seu próprio guia se manifesta e se diz dono da sua cabeça. Você não joga búzios? Não. Então, essa obrigação é chamada de mão de pemba. Logo em seguida vem a obrigação de cabeça, que é quase equivalente a uma feitura, né? Que é onde é feito ali todos os fundamentos daquele médio. E aí ele vai passando até que chega lá na frente, na mão de corte, que é a mão de faca pra gente, que é quando os médios aprendem a fazer corte pra Exu. Enfim, tem muitas outras obrigações, só que a gente não pode ficar falando muito abertamente, então a gente prefere pulá-las. Tem o seu sagrado. Sim. Exatamente. Imolação animal tem na vertente, né? Tem. E como lida com... Porque, assim, a gente sabe que tem muita gente que diz que Umbanda, né? Como se Umbanda fosse só uma vertente e que nenhuma delas tem imolação animal. Como que vocês dessa vertente lidam com isso? Então, eu só conheci essa questão na internet, porque nem na minha vida, quando eu era pequeno, no terreiro da minha avó existia o corte, e depois eu entrei para essa vertente que existia o corte, então eu nem sabia que existiam pessoas que falavam que na Umbanda não tinha corte. Eu sabia que em algumas casas não tinha, mas eu achava que era sempre opcional. Então, depois que eu entrei pra internet, acho que pelo jeito que eu falo, que eu consigo, acho que me expressar às vezes muito bem, eu nunca tive problema de preconceito, não. É um ou outro que fala, você tá fazendo corte, não podia. Eu falar, gente, por favor, é só não entrar pra minha casa. Eu já tenho filho de santo demais. Então, vai avisando. Qualquer coisa vai me avisando, exatamente. Então, eu não tenho problema com isso. E nunca tive, na verdade. Então, pra mim, é completamente natural. Pra mim é muito... Pra mim não existia a Umbanda que não matava. Exatamente. Na minha cabeça, porque fui também, como você veio de origem da família de Umbanda, eu fui muito cedo frequentar né, terreiro de Umbanda, e para mim sempre teve corte, sempre teve matança para Exu. Então, E sempre não foi uma coisa... sei como é uma Umbanda que não mata. Mas também não estou aqui para julgar se está certo ou está errado, como eles tentam fazer com quem faz, né? Enfim. Não é, a gente não quer treta. É uma luta perdida. Quem gosta de treta... Eu não gosto de treta, não. A treta que gosta de mim. Bastante, né? Gente, eu sou feito orixá de guerra, né? Na internet, você já tá há quantos anos? Nem, eu acho que 7 anos, porque é o tempo que eu terminei as minhas obrigações. Porque enquanto eu não tinha terminado as minhas obrigações, eu não botava minha cara na internet pra falar
Nada. Eu botava a cara pra cantar. Eu só cantava, ponto. Depois que eu terminei as minhas obrigações, aí que eu comecei a falar sobre religião. E aí tem já 7 anos que eu terminei tudo, então é o tempo que eu tô na internet. Comecei no YouTube, aí depois fui pro TikTok e agora eu tô no Instagram. E nesse gancho, fala um pouco que eu acho que todo mundo viu, gosta e ainda revê, assim como eu, alguns pontos. Fala um pouco da Sereia da Bethânia, que vocês, né, tiveram a história. A Bethânia, ela é ainda um anjo na minha vida. Inclusive, ela foi a pessoa que me incentivou a ir pra internet, né? Eu comecei cantando, conheci ela por conta disso. E ela, inclusive, virou pra mim numa conversa aleatória e falou assim, você devia falar. Você canta até bem, mas você fala muito melhor. Ela foi a pessoa, e graças ao Orixá, graças ao Ogum, que ela também era de Ogum, ela viu isso acontecer antes dela ir embora, né? Então, quando... Inclusive, quase a nossa última conversa foi me dando parabéns, porque eu tava crescendo já no TikTok. Então, ela foi e é um anjo na minha vida. Eu espero que Orúmila e todo o sagrado tenha ela no melhor lugar do mundo, porque é uma pessoa que aqui na Terra deixou sua história. E com certeza, do outro lado, ela tá fazendo a história dela também. Tá mesmo. Ela é maravilhosa. A voz dela não existe. Não existe. Não desmerecendo quem canta, tá, gente? Mas não tem como. Ela é perfeita. E ter ela como incentivadora, né? Uma honra. Foi uma honra. É até hoje, porque lá em casa, por exemplo, o meu Exu canta pra pombageira dela toda a gira de Exu. Ela viu minha casa ser aberta, também tive esse privilégio graças aos orixás. Ela viu tudo acontecer. Daqui pra frente, eu acho que ela tá me acompanhando de um outro lugar, com certeza, absoluta, mas ela foi parte de tudo. E vai ser. Enquanto eu estiver aqui, ela vai ser lembrada ainda. Douglas, fala pra gente, qual foi a primeira entidade que se apresentou na sua vida, na cabeça? Então, houveram casos, minha mãe relata muito que eu via muita entidade quando era criança. Eu tenho algumas lembranças, porque depois, ainda até hoje, acontece. Mas não como as pessoas relatam, porque tem algumas pessoas que falam que vê... eu tô vendo sua moça aí do seu lado. Nunca foi assim comigo. Eu também nunca tive permissão de falar se eu tava vendo ou não. E quando eu falei, eu tomei um esporro. Nem com seus filhos? Não. Quando você vê... Na hora, no ato que eu tô vendo, eu não posso falar. Sim, mas depois eu posso. Mas no ato ali, na hora, não. Então, houveram algumas questões de eu ver e eu lembrar e tudo mais. Só que a primeira mesma entidade minha, inclusive, foi a vovó Catarina, mentora da minha casa até hoje. Eu tava numa época que eu namorava uma menina que frequentava a igreja. E eu ia pra igreja com ela. Só que eu ia pra jogar bola pra gincana e comer cachorro-quente. Nunca participei de culto nem nada. E aí eu tive um sonho. Nessa época eu tinha 16 anos. Eu tava num deserto. Era como se fosse um deserto. E tinha um mirante no meio dele. Uma senhora, ela tava vestida toda de amarelo. O cenário era todo amarelo, né? Vamos imaginar assim. E ela falava comigo, ela perguntava, você tá com sede, só que você tá indo pro Rio Seco. Você tem noção de onde você tá indo? E eu falava, não. Ela, você quer ir pra onde? Aí eu falei, pra onde que eu devo ir? Só que ela não falava a minha língua. Eu também não sei qual língua que ela falava, mas eu entendia. E aí ela me orientava, ela falava pra mim que quando eu crescesse na língua dela, ela falava que quando eu me tornasse um homem, eu iria entrar pra religião na qual ela se apresentava. E aí outra questão, porque pra mim Preto Velho era a vovó Maria Conga e Cipriano, eram os únicos 2 nomes que eu conhecia na minha vida. E aí antes de eu acordar, eu perguntava pra ela, como que é o seu nome? Ela falava Catarina. E aí... Passou um tempo, acordei, passou um tempo, eu tive novamente esse sonho, porque aí já tinha 17 anos, eu tava começando a procurar um terreiro, porque eu queria decidir entrar para um terreiro, né? Tive de novo esse sonho. E aí ela falava que não adiantava, que com 18 anos eu ia sair da casa da minha mãe e ela ia me levar para uma casa. Eu falei, essa velha tá maluca. Com todo respeito. Por quê? 17 anos, eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu pensando, como com 18 anos eu vou sair da casa da minha mãe? Com 18 anos, eu fiz Enem, passei para Ouro Preto, fazer farmácia em Ouro Preto. Minha mãe falou assim, não, é muito longe, você vai ficar muito longe de casa. Você quer morar em Friburgo? Eu pago tudo para você ficar lá e fazer faculdade lá. E eu fui. Com 18 anos, eu fui para Friburgo. E eu sonhei, gente, eu sonhei pegando o ônibus que ia pro meu terreiro. Eu via o nome do ônibus. O terreiro que eu fui preparado. Okay. Eu chegava, eu via as pessoas. Quando eu cheguei naquele terreiro, pra mim foi um reencontro. Eu fiquei, extasiado. Porque eu via aquelas pessoas antes de eu saber quem elas eram. E ela que me levou pra lá. Foi a primeira entidade, inclusive, que pegou minha cabeça. E hoje é a mentora, não tinha como não ser a mentora da minha casa, né? Caramba! Ela é braba. Ela é braba de Os guias do Douglas são muito firmes, pelo que eu tô vendo. Não conheço, pretendo ir até lá conhecer. Será muito bem-vindo. Obrigada. Se eu nem vi, tu também tá me devendo uma visita, né? Eu vou. E o Douglas também, ele tem uma coisa
que ele vai falar pra gente também. Sonho. Sonha com Douglas tem uns premonitório, sonhos premonitório. que ele prevê as coisas, ele espirituais, acerta. E às vezes- desdobramentos. E às vezes sonhos, por exemplo, eu sonhei com a Padilha uma vez do NEM, sem nunca ter visto a senhora na Terra. Cheguei pra ele e falei, NEM, sonhei com isso, isso, isso. Aí, NEM, essa mulher tá derritando. Ela tá infernizando a cabeça de todo mundo. Ninguém sabia. É uma coisa muito pessoal minha. Eu e Maria Padilha. Todo mundo sabe que vê na internet e superficial. Que é o que eu deixo saber. Um belo dia, esse garoto... Nem. Eu sonhei com Padilha. Até aí, tudo bem, né? Sonhei com Padilha, tá tudo ótimo. Aí eu falei, sonhou o quê? Isso é o quê? Impossível. Impossível Dele saber o que ela... dele saber o detalhe que ele soube e que muita gente que convive comigo não sabe. E o Douglas sonhou exatamente com o que era. E o meu contato com o NEM, a gente pouco falou de Padilha, né? É? Era mais a minha curiosidade com a religião de Candomblé, que eu sou um admirador. Também. Então, tudo que eu queria saber, que eu posso saber, né? Eu pergunto sempre ao NEM. O NEM é uma referência pra mim da religião. Então, eu sempre pergunto pra ele. Meu contato com o NEM era muito mais sobre Candomblé. Tanto é que eu nem sabia. Trocava isso. Era ele de Candomblé e eu da Umbanda. Queria saber, porque ele sabe a admiração que eu tenho por ele. E eu sempre, né, pergunto. E Padilha não foi uma vez. Foi, acho que Algumas. vezes. E tanto é que você postou o vídeo da Padilha, eu acho que muito depois. Eu nunca tinha visto, eu nem Anos sabia. Depois eu postei. Eu nem sabia como ela se comportava. Doideira. E o detalhe, é um detalhe que é muito, Pessoal. muito íntimo, muito. E ele sonhou. Eu tenho essa sensibilidade com sonho e às vezes é perturbador até pra mim. Porque, por exemplo, eu tô sonhando com uma guia igual a essa aqui e ela tem tento de Exu. Acho que vocês sabem o que é tento de Exu, Sei. né? Uma sementezinha, parece um caroço de feijão, só que ela é vermelho e preto. E ela é passada na guia. E eu falei, gente, não tem como furar essa semente. Aí, antes de eu vir pra cá, eu passei numa loja de artigos religiosos. Quando eu olhei pro alto, uma guia inteira de tento de Exu furada. Eu falei, meu Deus. Ele tem, e assim, é impecável. Eu também não é pra tanto. Não é impecável. Estamos enaltecendo. O que ele sonhou pra mim foi... Conta outros sonhos premonitórios ou desdobramentos ou... A morte da Betânia. Eu tive um sonho muitos meses antes de acontecer, que foi um desdobramento mesmo, porque eu entrava numa casa, uma senhora olhava pra mim e falava assim, faz o que você tem que fazer rápido e vai embora. E aí eu entrava numa casa, tinha um buraco nessa casa, que tinha alguns Exus sendo cultuados ali. Exus esses que eu não vou me lembrar hoje. Antigamente, talvez eu podia dizer o nome desses Exus. Eu não sei hoje quais são. E aí eu perguntava onde que eu tô e qual data que é. Ninguém me falava data. E aí eu vi um jornal numa mesa com um buquê de flor. E eu peguei e vi a data, que era dia 27 de fevereiro. Inclusive, eu achei que era uma conquista que eu tava querendo ter, que ia acontecer nessa data. E aí a senhora pegou e falou assim, você já fez o que você tinha que fazer aqui, agora você tem que voltar pro seu corpo. Ela falava assim mesmo, senão você não vai voltar mais. Inclusive, ela mandava colocar a mão nos peitos e fazer força para levantar. Eu acordei até nesse movimento, né? Eu acho que isso era outubro. Algumas pessoas, eu cheguei a contar sobre esse sonho, eu falei, eu acho que eu vou conquistar o que eu quero nessa data. Infelizmente, não foi uma notícia boa que chegou. E eu entendi que a espiritualidade queria me preparar de uma notícia que ia chegar. Só que eu levei para um lado completamente feliz, né? Porque a gente nunca espera que algo triste vai acontecer. Depois desse sonho, quando eu vejo data, agora eu sempre espero, infelizmente, algo ruim acontecer. No dia que você... No dia mesmo, dia 27 de fevereiro, que eu recebi a notícia do falecimento dela. Foi doideira. Tô impressionada. Tem impressão. Como a Umbanda é forte. Só que não pede pra decifrar sonho não, tá, gente? Eles, né? É o que eu mais recebo, gente. Direct. É o que eu mais recebo. É. Interpretação de sonhos? Aham, eu sonhei você já com... contou essa história? Aham, eu tenho costume de contar, né? Inclusive, eu viralizei no TikTok contando essas experiências. E aí sempre aparece, o que significa sonhar com a moça com uma saia vermelha e com perfume de rosas? Eu falo, nada. Eu sonhou com uma pomba-gira. Ah, mas qual que é o nome, minha senhora? Eu não sei. Não, então, aparece muito na minha caixinha de perguntas isso, é espiritual, né?
sonhei com uma pombogira, quer dizer que é a minha pombogira. Eu falo, quer dizer que você está vendo muito foi do TikTok. Exatamente, E está exatamente. aparecendo muita pombogira e está vindo para o seu sonho, você está achando que é a sua pombogira se apresentando. E às vezes a pessoa não tem ligação nenhuma com o espiritual ainda. Claro que pode ser, pode, mas então vai lá ver. Por exemplo, Não é na internet que você vai trazer a resposta. a minha avó, ela foi adotada por uma cigana, né? Cigana mesmo de sangue. Ela foi criada por uma cigana. E eu sonhava muito com uma cigana, achava que era uma pombagira cigana. Gente, quando eu fui ver a foto do casamento da minha avó, não era a mulher que criou minha avó que eu sonhava? E eu crente que era uma pombagira cigana, porque ela cantava ponto. Aquele ponto, vinha caminhando a pé. E eu escutava barulho de moeda no chão quando ela andava. E ela me aconselhava a fazer as coisas. Agora, se ela se tornou um espírito, já é uma coisa que eu não sei responder. Mas quando eu olhei, tanto é que eu perguntei uma vez pra ela como que ela gostaria de ser chamada. E ela falou que gostava de ser chamada de Rosa, porque ela usava uma rosa no cabelo assim, sabe? A foto do... É porque eu não trouxe, porque eu poderia trazer pra mostrar. Porque a foto do casamento da minha avó é a mesma mulher, gente. A mesma mulher. Então você via a Exatamente. ancestralidade também, né? Diz sobre... Por mais que não era sangue da minha avó, é. né? Só cuidou dela, mas teve ali presente em toda a história. Então, assim, pode ser que seja uma pessoa que você tinha um elo e que foi embora, nem é uma entidade hoje, e você tá sonhando com ela. Mas as pessoas, depois que o TikTok, ele trouxe... É esse que eu falo, o lado ruim do TikTok, né? Que ele trouxe uma banalização da religião. Então, as pessoas acham que, eu tô sonhando fazendo um trabalho, eu sei fazer o trabalho. Então, eu posso pegar e fazer o trabalho assim, vou no cemitério, eu vou fazer acontecer. Muito perigoso isso. Extremamente perigoso. O que nós tentamos fazer com o Pod 7 é isso. Trazer pessoas com conhecimento para desmistificar o que as pessoas banalizam na internet do que pode, o que não pode, do que é verdade, do que não é. Porque um guia firme é um guia como os seus, que eu estou ouvindo as histórias, como os do meu pai de santo. E Não hoje vou em dizer dia... dos meus irmãos de santo, porque não vou mentir. E hoje em dia se confundiu muito isso sobre o que pode e o que não pode, né? No tempo que eu era do terreiro de onde que eu fui preparado, eu demorei muito para poder entrar no cemitério para acender uma vela, religiosamente falando. Eu podia acender uma vela pro meu desencarnado ali, um falecido, mas para fazer trabalho. Tanto é que a primeira incorporação que eu tive dentro do cemitério já tinha casa aberta. Hoje em dia eu vejo vídeos das pessoas, gente, não sabe nem qual é o nome da pombagira, e tem vídeo incorporando no cemitério, no meio da rua. Eu fico apavorado, porque eu passei muito mal para entrar naquele cemitério para incorporar. Eu falei, olha, eu tenho que ter Exu mesmo para pegar minha cabeça. Porque... Também, quando eu fui receber Exu no cemitério, eu falei... Ou tu me pega, ou eu vou te pegar. Eu não vou entrar. Porque entrar no cemitério sozinho é uma coisa. Agora, quando você entra com a finalidade espiritual, você tem que estar com um negócio. Porque se você... Não, meu Exu ainda falou assim, olha, vocês vão pro cemitério meio-dia, que nessa hora não vai estar tendo cortejo. Só eu vou aceitar adiar isso se tiver caindo água do céu. Eu nunca rezei tanto, mas pra São Pedro, pra Xangô, pra Yansan, pra tempo. Eu queria que chovesse. Na hora que eu acordei, que eu abri o olho e vi um sol estalando, eu falei, tem que fazer. Fui, tomei meu banho, botei minha roupinha, peguei a moto. Quando eu parei na frente do cemitério, gente... Minha perna não ia. E realmente não tava tendo cortejo. A gente procurou, falei, vamos procurar um lugar reservado, que o meu Exu já não gargalha muito baixo. Falei, vamos pra um lugar calmo. Mas também foi muito rápido. Mas eu fechei o olho e falei, olha, ou eu tenho, ou eu não tenho. Porque eu não sei nem se eu não... Olha, gente, meu medo era do espírito de não sei quem pegar minha cabeça. Eu fiquei com muito medo, muito medo. E quem foi? Foi seu Exu Porteira, que trabalha comigo também. Ele veio, ele nem é firmado no cemitério, mas ele foi fazer um trabalho específico lá e fez, foi tudo bem, foi tudo... E olha, muito doido, porque ele bebeu 2 goles de cachaça só e fez o trabalho dele. Quando ele foi embora, eu me senti muito alcoolizado. Eu acho que a energia do ambiente é tão densa que pouco é muito. Eu não fiquei alcoolizado ao ponto de tropeçar, de passar vergonha, não. Mas quando você fica mareado, aquele... E todo mundo que foi comigo sentiu a mesma coisa, mesmo sem ninguém incorporar, só eu incorporei. E a gente dormiu aquele dia, a gente dormiu o dia inteiro. A gente chegou em casa, devia ser 1h da tarde, fomos o dia inteiro dormindo. Não volto, não vou dizer nunca mais, porque eu ainda tenho Exu. Mas espero, tem que ir. Espero não ir mais. Eu não tive experiência muito boa, não. Primeira vez que eu fui para cemitério para fazer trabalho, não fui sozinho, fui com uma galera de onde eu participava e tudo mais. E não era para eu receber nada.
Era pra eu acompanhar o povo. Tranca-rua virou lá no Cruzeiro. E quis descer, voltar, tudo pra porta. Lá em Friburgo você dá sorte, que o Cruzeiro é bem na porta, então já tá lá. Tá no lugar certo. E aí ele voltou e lá na porta tinha um cara, tinha morrido, eu não sei se era mãe, se era tia, era alguma coisa. Também nem quis me interessar em saber muito, porque ficou uma coisa muito forte pra mim. E ele foi lá falar com esse cara. E o cara, né, desabou em chorar, porque o cara tava perdendo a fé. Tinha fé, muita fé em Tranca-Rua, e eu acho que a morte ali balançou a fé dele, e Tranca-Rua voltou pra falar com ele. Isso que aquilo mexeu, assim, com, sabe, emocional. E da outra vez foi Padilha, que eu falei, não vou. Aí todo mundo, bora. Eu falei, não vou. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, que uma das coisas que eu nem falava da Padilha, ela é da rua, por que essa mulher gosta tanto de cemitério? Falei, nem deixa a pombagira. Ela foi enterrada, você sabe que ela morreu, ela teve que ir por debaixo da terra. Eu falava, não é possível. Que tanto que quer ir em cemitério, né? Não é da estrada. Não é. E gosta do negócio do cemitério. E aí eu não vou entrar, eu com medo de verdade. E aí ela me pegou no meio da rua. Já que ele não vai, pra te levar pro cemitério? É, outra coisa que pra acontecer comigo, eu tenho que ter muito Exu mesmo. Eu vou no meio da, assim, na rua, o cemitério assim. Aí ele não vai, eu vou, bora. E ela foi. E ela foi embora. E um dos meus maiores medos, além de incorporar espírito errado, era deles atendendo no cemitério. Eu falei, não, gente. Não, decidirem. Não, eu falei, não, Deus me livre. É. Graças a Deus não aconteceu nada, não. Ele... Igual esse povo. O que você acha desse povo que faz festa assim no cemitério? Aí você vai me complicar. Não, porque eu acho isso é sério. Eu acho que essas festas do cemitério, quando é o barracão, por exemplo, você é pai de santo, levou seus filhos pra fazer alguma coisinha ali, porque é pontual. Mas eu acho que quando abre pro público inteiro, sabe? E eu não sei, é uma coisa assim. O cemitério é uma energia muito densa. Densa mesmo, gente. Muito densa. E eu já vi na internet alguns casos que me assustam e me preocupa também. É porque às vezes vai morador de rua, vai pessoas alcoolizadas, vai pessoas que usaram substâncias e incorporam. E aquilo que já é um ambiente carregado, se triplica a energia. Aí, gente que tá desenvolvendo ali, eu não concordo com isso. Tá vendo? Eu acho que porta de cemitério não é um lugar para desenvolver ninguém. Gente, eu não gosto de ver nem enterro. Pessoas da família, muito menos, e fazer coisas que não é necessário. Mas sabe que vai chover comentário aqui, né? Falando sobre... A última vez que eu fui eu não pra vejo nada cemitério... demais. você vai pra lá quando morrer. Vai as pessoas até falam muito, a gente não pode demonizar o cemitério, mas não é demonizar, é ter respeito. Porque ali tem energia boa, mas tem energia ruim também. E não é qualquer pessoa que sabe lidar com isso. E uma vez eu já, inclusive, tive uma consulente que ela teve uma consulta com o Exu dentro do cemitério, do Exu pegar a terra do cemitério e passar na pessoa, eu tô te descarregando, eu tô te dando um passe. Gente, a vida da pessoa, ela tinha 3 comércios aqui na Lapa. Nossa. Os 3 fechou. Teve que vender carro, fez dívida com a agiota. Era espírito zombeteiro. Com certeza, com certeza. Por isso que é a minha preocupação. Quando eu falo, gente, eu não concordo, não é nem só pelo meu ponto de vista, é porque eu já tive alguma experiência pra falar. Então, eu não concordo. Eu também, eu já vi gente se afundar por essas coisas assim, infundadas, não das pessoas que estão ali preparadas para estarem ali, mas pessoas despreparadas chegarem lá, fazerem, porque também tem muita consciência. A gente sabe que tem muita consciência, né? Eu tô sentindo um negócio aqui, a pombagira, é o Exu, é o... dentro do cemitério, a última coisa que eu vou falar que eu tô sentindo é meu Exu. Entendeu? E tem gente que leva, às vezes, um carrego para casa desnecessário. Eu já tive uma história, uma conhecida, que ela estava grávida, foi fazer trabalhos, algumas pessoas levaram ela quis ir também, enfim. E ela começou a ter, né, problemas na gestação que o médico não entendia, porque a gestação estava ótima. Do nada começou a dar problema, sabe? Então, aí levaram ela, barracão, aí é bom, ela lá, e a mulher ficou tranquila, mas também ela fala que nunca mais, falava, né, porque eu perdi o contato, que nunca mais iria. Mas
por essas coisas, né? Que são bem pesadas. Meu Exu uma vez falou uma coisa que eu vou carregar pra mim, eu acho que pra vida inteira. O problema não é você ter contato com o espírito obsessor. O problema é você cultuar ele. É. Porque às vezes você tá achando que você teve ali uma passagem com o Exu firme e você conversou foi com o obsessor. Porque você não sabe nem a trajetória daquela pessoa. Eu, com todo respeito, se eu tô dentro do cemitério e alguém incorporado me chama, eu vou saudar, vou pedir a benção e não vou ficar. Eu não sei qual preparo que aquela pessoa fez. Eu não sei qual desenvolvimento que aquela pessoa tem. Eu não sei de onde que ela veio nem pra onde que ela vai. Então, farinha pouca, meu padê primeiro. Pois é. Eu sou difícil de consultar até dentro do terreno, Exatamente. onde tem fundamento Exatamente. para impedir ou tentar impedir a presença de espíritos obsessores. Imagine dentro do cemitério. Agora, você falou essa questão, também tive uma outra consulente que ela foi no cemitério uma vez. Sabe aquela mania de ficar lendo aquelas mensagens de cemitério? Ela, acho que teve uma passagem, alguém da família dela morreu muito jovem e ela olhou uma foto e lembrou por algum motivo daquela pessoa. E tinha um dizer muito forte. Ela falou que foi pra casa e o nome daquela pessoa não saía da cabeça. Ela leu ali o nome, né? Não saía da cabeça, nem o nome, nem a frase. Nem o nome, nem a frase. Começou a dar um monte de merda. Não foi comigo que isso foi descoberto. Foi com outro pai de santo. Ela falou que sentou na mesa de jogo de um pai de santo e ele falou, quem que é fulano de tal? Fulano de tal era a pessoa que ela leu ali na sepultura. E estava fazendo uma arruaça. Um simples fato de você se impressionar. A minha avó sempre dizia que a gente tinha que estar no cemitério e não ficar lendo o nome de ninguém em sepultura nenhuma, porque você podia aproximar aquela pessoa, né? Então eu já entro no cemitério de cabeça baixa, acendo minha vela, vou embora, volto para minha casa tomando 30 banhos diferentes. Também. Vitoriosa, eu não podia continuar o Pod 7 sem antes trazer para vocês o Palácio de Maria, que fornece para nós as imagens dos orixás que vocês podem ver aqui no estúdio, que são lindas. Lá na loja você pode encontrar qualquer coisa de artigo religioso para fazer a sua limpeza, para fazer o seu padê, para fazer a sua feitura, para saber quem são os seus guias, com o Babalorixá de Oxaiã, o Rolando. Você pode entrar aqui no Instagram e entrar em contato diretamente com ele, para você ter todas as informações necessárias sobre os seus guias. Também, se precisar de ervas ou qualquer tipo de material para a sua limpeza, para o seu trabalho, para o seu feitiço, para os seus guias. Tá bom? É claro que eu também iria trazer a floricultura Flores do Camorim, porque está sempre conosco e toda vez que eu preciso deles para fazer qualquer tipo de trabalho e também para fazer ornamento de festas, para fazer presenteação da sua mãe, da sua namorada, tá chegando o dia dos namorados, para alguém da sua família que vai se formar, para sua mãe, sua esposa, sua filha, pode procurar, tá aqui o @ Flores do Camorim, que tá sempre com a gente aqui no Pod 7 Axé. Então, ó, chegamos ao final de mais um episódio do Pod 7 com vocês. Aqui o pai Douglas Dogu. Muito obrigado, irmão. Você foi maravilhoso. Um beijo também para minha parceira, Alessandra. Ele não prometeu nada, entregou tudo melhor do que eu esperava, né? Eu sabia na minha cabeça que ele tinha que vir, eu queria muito que ele viesse, e sim, foi melhor do que eu esperava. Então, muito obrigada pela sua presença, Douglas. Espero que possamos nos ver novamente. Vou até o terreiro, estou dando minha palavra de filha de Oiá. E eu tenho palavra, ele sabe. Estou dando a minha palavra de filha de Oiá, que vou conhecer seus guias, porque sim, são firmes. Gente, eu que agradeço a presença. Desejo que aqui cresça. Eu queria ver cada vez pessoas maiores com muita influência, que Dona Maria Padilha seja viva no caminho de vocês Assim e que dê tudo aquilo que for do merecimento para vocês e para todos vocês que estão assistindo a gente também. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, vitoriosas. Beijo. Beijo.